Vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança. Perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, na agradável companhia do nosso querido Marcos, do nosso querido João e do nosso querido Guilherme. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 e, como fazemos no programa Momentos Espirituais, semana a semana, estamos estudando o capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Fora da Caridade não há salvação. E nós nos recordamos com carinho do nosso querido Chico Xavier, que, sem dúvida, não só para nós espíritas, como também para muitas pessoas, inclusive que não se afinizam com nenhuma religião, e irmãos de outras denominadas, de outras religiões, sempre respeitaram o médium Chico Xavier, sobretudo pela sua obra. O exemplo sempre falou mais alto do que as próprias palavras do Chico. Tanto é que numa determinada ocasião, um repórter disse para o Chico que ele iria cair em breve. Aí o Chico respondeu: eu não vou cair porque eu nunca me levantei. Sensacional, né? Essa passagem encontra-se na biografia do Chico Xavier, assinada pelo jornalista e escritor Marcel Souto Maior. Muito bem, mas o Chico conta o Geraldinho Lemos Neto, nosso amigo lá de Belo Horizonte, que já esteve aqui conosco algumas vezes. Ele nos conta que o Chico dizia que se a bandeira do Espiritismo fosse fora do Espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Mas como a bandeira que Allan Kardec propagou foi fora da caridade não há salvação, então evidentemente que ele abraçou os postulados da doutrina e se manteve fiel ao longo de toda a sua encarnação. Muito bem, mas o que significa salvação? Salvação do quê? Dirão os nossos irmãos ateus, os nossos irmãos materialistas. Mas fora da caridade não há salvação. Salvação do quê? Quem que vai me salvar? Vai me salvar do quê? Né? Os incrédulos, os negativistas, os nihilistas dirão certamente isso. Salvar do quê? De quem, né? Ou de quem? De quem? Pois também. E nós compreendemos o termo salvação. Fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há evolução, não há cura das dores da alma, não há melhoria do seu mundo interior, não há melhoria do seu campo mental. Cada um de nós carrega em si um campo mental. E
quando a Kardec nos traz essa bandeira que, aliás, foi proposta pelo apóstolo Paulo. Pelo apóstolo Paulo, não somente em suas cartas, como também em uma instrução mediúnica que se encontra neste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós fazemos o nosso caminho e muitas vezes nesse caminho é muito difícil de acontecer isso, mas muitas vezes nós abandonamos o centro da caminhada e nos desviamos para a margem do caminho. E quando nós vamos para a margem do caminho, nós nos aproximamos do abismo. E quando nós ficamos muito perto, muito próximos do abismo, evidentemente que precisamos do apoio ou que alguém estenda mãos generosas para que não caiamos nesse mesmo abismo. Então, quando os benfeitores espirituais colocam a bandeira do Espiritismo como fora da caridade não há salvação, evidentemente que é isto que quer ser esclarecido, que quer se deixar como um lema, uma bandeira que se tornou marcante para a própria doutrina. Evidentemente que isso também é baseado nos ensinos do Mestre Jesus. Porque se Paulo, apóstolo, vem afirmar que fora da caridade não há salvação, ele estava confirmando os ensinamentos do Mestre. E os ensinamentos do Mestre tornam este lema de maneira clara, sobretudo quando há aquele famoso encontro do doutor da lei com o Mestre Jesus e que tem como consequência o relato da parábola do bom samaritano. Curiosamente, a parábola do bom samaritano foi apresentado para nós pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 10, dos versículos 25 a 37. Mas antes de entrar nela mais detalhadamente, que é uma belíssima parábola, eu sempre me emociono quando estudo e releio essa parábola, nós gostaríamos de fazer os primeiros cumprimentos aí ao nosso querido João, ao nosso querido Marcos Melo, ao nosso querido Guilherme, e mandar também um abraço carinhoso ao nosso querido Fábio, que é papai fresco. Papai fresco no sentido de papai recente. Isso mesmo. E então nós sabemos que agora ele está envolvido lá com as questões fraudianas, com as questões dos coeiros, com as questões da amamentação e do apoio à nossa querida Érica, e evidentemente que ele vai precisar estabelecer uma rotina, e quando essa rotina ficar, vamos dizer assim, mais estável, ele certamente retornará conosco, né? Tá de férias não remuneradas. Né? Férias não remuneradas na própria casa. Verdade. E não deixa de ser uma caridade para com o bebê também. Aí você sabe que você me lembrou uma piada, né? Que o filho estava prestes a se casar, aí ele foi conversar com o pai. E o pai, naturalmente, para dar os conselhos, aquela coisa toda, né? E aí o pai falou, mas você já pensou
com a sua futura esposa, em qual regime que vai ser o seu casamento? Aí o pai, regime, pai, regime. Vai ser o regime que todos os casados se utilizam. É um regime semi-aberto. Ou seja, durante o dia ele trabalha e à noite ele vai para recolher a casa. Marcos, então os nossos cumprimentos, boa noite, fique à vontade aí para as suas colocações iniciais. Boa noite a todos, João, Marcelo, Guilherme, meus ouvintes, queridos ouvintes. E hoje com esse capítulo belíssimo, né? Fora da caridade não há salvação. Nós vamos ver o verdadeiro valor da caridade, o que é a caridade, né? Porque muitas vezes há uma confusão entre beneficência e caridade, é você ajudar as pessoas, e caridade não é só isso, né? Caridade é algo feito com muito amor, né? É você, às vezes, dar o que te faz falta. Isso é a caridade mais pura, né? A que se refere o nosso amigo Paulo de Tarso, né? E essa passagem é uma passagem muito linda, que é a passagem do bom samaritano, né, Marcelo? Nós vamos ver, vamos falar do que representava o samaritano naquela época, mas vamos discorrer mais para frente. Vamos destrinchá-la. Tem bastante assunto. Então, um abraço a todos, vamos lá, bom programa. Estaremos com vocês até próximo das 12, das 0 hora do dia de hoje. Mas o meu desejo é chegar até às 5 da manhã, e eu vou conseguir isso. Opa, isso aí. Boa noite a todos. Marcelo, Marcos, Guilherme e o nosso querido Fabinho aí de plantão aí, varando noites e noites aí, noites em claro, é isso aí, mas é uma maravilha cuidar do neném, é coisa muito, muito boa, né? E os nossos queridos ouvintes, um grande abraço aí. E esse tema, como o Marcelo falou, né, a parábola que a gente vai estar estudando hoje vai ser, assim, é sempre muito emocionante. Eu também me emociono muito, Marcelo. E aí depois nós vamos ler algumas passagens também aqui do livro de André Luiz aqui, que nos toca profundamente o coração, né? E o Marcelo colocou bem no início lá aquela questão lá do Chico, né? Que é aquela questão que fora da caridade não há salvação, né? Como Kardec deixou bem claro para a gente, não é fora do espiritismo, né? Não é por aí. Então, assim, a hora que a gente consegue entender o alcance, né, da caridade, as várias formas, né, que ela pode se apresentar através de né, que no início a gente confunde, né, Marcos? Acho que caridade é esmola, né, é dar alguma ajuda financeira. Na realidade não é, né? E hoje, inclusive, eu tive uma oportunidade de participar de uma reunião. Eu estava em São Paulo hoje e estava vendo um profissional lá responsável por uma empresa, que tem uma empresa na área de educação, assim, tal. Mas, assim, uma coisa maravilhosa, assim, a exposição das ideias, dos projetos que estão sendo colocados em prática. Quanta caridade no trabalho daquele cidadão. É muito impressionante, né? E eu tive... De quem que é, João? É uma reunião que eu tive em São Paulo hoje. E aí de uma empresa, né? Pois não, desculpe. Que atua no segmento aí de educação, mas assim, a pessoa é o CEO, né, o presidente e também o fundador da empresa, etc. E ele contando o que tem sido feito, os projetos, etc. É muito impressionante, né? Porque a profissão de professor, né, é uma profissão de doação, né? É um negócio muito impressionante. Eu, assim, tenho um respeito tremendo, né? A minha mãe era professora, a minha irmã é professora, e eu, assim, tenho um respeito enorme, né, por todos os meus professores, uma admiração e um carinho muito grande por todos. E aí eu tive essa oportunidade de ver, né, na palestra. Hoje foram 3 horas, assim, entre a palestra e tirando dúvidas, enfim. E aí, para a gente pensar
esse conceito de caridade, como é que é extenso, né? Quer dizer, impressionante. Eu estava vendo quantas vidas, né, são, no caso, né, dessa reunião que eu participei hoje, quantas vidas são melhoradas, né, afetadas pela forma como é conduzido o trabalho. E o nosso trabalho, né, como é que a gente faz o nosso trabalho? A gente tem agido com caridade, né, a gente tem dado o melhor de nós, será? Né? E mesmo nos trabalhos ligados, vamos dizer, à doutrina espírita, à casa espírita, que a gente, a qual a gente é ligado, será que a gente se comporta devidamente, né, com a caridade devida na hora de atender alguém que busca ajuda, né, Marcelo? Então, assim, são esses conceitos aí que, junto com o nosso amigo Marcelo, vamos ficar aqui ouvindo aí os conceitos que ele vai trazer aqui para a gente aprender. Sem dúvida, estamos sempre aprendendo, né? E a educação, realmente, nós podemos incluir essa frase, fora da caridade não há salvação, como fora da caridade não há educação real, né? Porque o termo educação, ele vem assim, de você extrair de si próprio, de dentro de si próprio, educere as virtudes, as coisas doces, né, vamos dizer assim. E então o conceito de educação, não à toa, o Kardec, um pedagogo brilhante do século XIX, foi escolhido, né, ou teve essa missão de codificar a doutrina espírita, e nós vemos com uma clareza meridiana o aspecto pedagógico em todas as obras, né? Em todas as obras da doutrina. Exatamente, todas as obras. Ele foi discípulo do Pestalozzi, né? Pestalozzi. Que você vê que houve uma era de ouro, que a espiritualidade parece que encarnou alguns espíritos para preparar o futuro do planeta, porque mudou completamente a educação após essas pessoas, né, terem encarnado. Exatamente. Né? O Pestalozzi, ele modificou a educação não só na França como na Suíça. Sim. E o Kardec, que antes era o Allan Kardec, é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. E com 14 anos de idade, quando o Pestalozzi se ausentava lá de Yverdun, escreve-se Yverdun, parece que a pronúncia é Yverdun, na Suíça, que foi aonde ele estudou. Então, às vezes, o Pestalozzi se ausentava e o aluno dele, o aluno Rivail, assumia o colégio como diretor do colégio, aos 14 anos. Olha só a biografia do nosso Kardec. Impressionante. Exatamente. E lembramos também do nosso querido então, Montessori também, que era acho que um contemporâneo, não sei, ou logo após, né? Agora eu não lembro se é antes ou depois. Mas também é da mesma época também que trabalhou ao prol de uma educação. Sem dúvida. Diferente. Depois veio o Piaget também, que contribuiu demais, né? Sim. Então, realmente... Eurípides. E podemos dizer, fora da educação não há salvação, Eurípides. Fora da caridade não há educação, Sem e assim por isso diante. Mesmo, né? Se entrelaça. Muito bem. Pois não. São variações sobre o mesmo tema. Variações sobre o mesmo tema. E nessa passagem como nós vamos ver da parábola do bom samaritano, isso vai ficar bem claro, né? E essa passagem, ela se encontra lá como nós dissemos há pouco, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Então diz assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Como lês? Duas perguntas. Ele respondeu:
o próprio doutor da lei, olha só que curioso, o doutor da lei fez uma pergunta, Jesus responde fazendo 2 perguntas, e o doutor da lei responde a pergunta que ele mesmo fez. Você vê só? Olha a sabedoria do mestre, né? Porque os sábios orientais, eles têm esse método pedagógico de ensinar, estimulando as pessoas a raciocinar, a refletir. Aí o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás a vida eterna. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Aí ele vai contar a parábola do bom samaritano. Como ele perguntou quem é o próximo, Jesus não responde diretamente. Jesus conta a parábola do bom samaritano. Para ele, vamos dizer, analisando a parábola, né, ele chegar à conclusão, né, de quem é a figura do próximo. Né? Exatamente. Quem é o próximo, já que ele havia perguntado. Que inclusive essa questão do próximo, até hoje, né, a gente é questionado, né, de vez em quando surge, quem será o próximo? A gente acaba esquecendo. Né? Inclusive a gente tem uns próximos assim dentro de casa. Inclusive, os próximos mais próximos que nós nos mantemos distantes. Exatamente, a gente acaba esquecendo que precisa tratar bem aquelas coisas. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi movido de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Jesus, uma vez mais, faz uma indagação, passando a indagação para o doutor da lei. O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Agora, tem alguns detalhes que nós aprendemos com o nosso querido Haroldo, que são detalhes assim interessantíssimos, né? Mas esses detalhes começam no capítulo 8, lá do Evangelho de Lucas. E eu acho que valeria a pena nós fazermos uma pausa musical, viu, Guilherme? E aí a gente segue adiante, porque aí o negócio vai se estender um pouquinho, né? Então acho que valeria a pena, que inclusive dá até para fazer uma citação de Steven Spielberg. Steven Spielberg e a parábola do bom samaritano. Retornaremos em seguida. Não vai dar tempo de mudar a música pro ET aqui, mas eu vou tocar então Raiz Coral com a música A Caridade, tá? Ok. Bem, amigos, retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje estudando o capítulo 15,
Fora da caridade não há salvação. E vamos então destrinchar aquilo que aprendemos estudando os capítulos anteriores onde se encontra a parábola do bom samaritano. A parábola se encontra no capítulo 10º, mas a história começa no capítulo 8º. E também, evidentemente, com a ajuda dos conhecimentos que o nosso querido Haroldo Dutra Dias, que compartilhou através de uma palestra muito bonita, muito completa, que todos podem encontrar lá no YouTube, intitulada Parábola do Bom Samaritano. É só escrever Haroldo Dutra Dias, Parábola do Bom Samaritano. Muito bem, então, o que acontece? Jesus combinou com os discípulos de ir até a Samaria. Só que estava se aproximando a Páscoa e ele falou: vamos para Jerusalém, só que antes vamos passar pela Samaria. E é o caminho mais longo, entendeu? Aliás, não é nem um caminho, seria o caminho, você daria uma volta, né? Porque você iria para o norte e depois desceria para Jerusalém. Eles estavam na Galileia, era muito mais próximo, né? Se fosse direto. Mas lógico, né? Que o mestre tinha as suas razões para ir até a Samaria. Só que antes de ir para Samaria, os samaritanos, eles são inimigos dos judeus. Naquela época, sobretudo, né? Naquela época, sobretudo. E os samaritanos, tanto é que há registros de samaritanos assassinados por judeus e judeus assassinados por samaritanos, registros históricos. Muito bem. Aí o que o João Evangelista tomou a iniciativa de falar: mestre, nós vamos na frente para conseguir uma hospedagem. E para facilitar para quando vocês forem para lá. Então, o João se reuniu com mais 2 discípulos e eles foram para Samaria arrumar pouso. Só que chegou lá na Samaria, João e os amigos não foram bem recebidos. Ao contrário, ninguém quis dar guarida a eles. E isso é uma coisa assim que lá no Oriente, principalmente naquela época, é uma quebra de tradições culturais muito grande. Sempre davam guarida, né, para as pessoas viajantes, caminhantes, pouso e tudo mais. Comida, tomar banho, aquela coisa toda. Banho lá para as condições da época, né? E isso o João achou que foi uma ofensa muito grande. Tanto é que ele chegou para Jesus e disse assim: mestre, ninguém quis nos dar a hospedagem. O senhor quer que eu peça a Deus para que lance um raio na Samaria e destrua tudo? Olha só, João Evangelista, olha o comentário que ele fez. Ou seja, ele não gostou nem um pouco de ser mal recebido, né? Falando politicamente correto, né? Se fosse o Pedro, então, já ia puxar a faca, né? Mas, né? Porque foi antes da negação, ele puxava a faca, né? Aí o que acontece? Jesus diz: não, João, eu vim ao mundo para trazer e dar testemunho à vida e não à morte. Aí João abaixa a bolinha. Só que mesmo assim eles fazem a viagem. Jesus faz a viagem. Evidentemente que não são bem recebidos, mas apesar de não serem bem recebidos, ou seja, provavelmente eles dormiram na floresta, dormiram nos campos, aonde tinha, ao relento eles dormiram, porque realmente não foi oferecido hospedagem para eles. Mas acontece
alguns fenômenos muito interessantes, algumas conversas muito edificantes. Tanto é que tem a conversa famosa de Jesus lá no poço de Jacó com a mulher samaritana, né? Que é lógico que isso fica com um tema para uma outra ocasião. Muito bem, aí Jesus e os discípulos dirigem-se para Jerusalém. Aí quando eles chegam em Jerusalém, imagina vocês, eles estão cansados, com fome e com sede. Aí chega o doutor da lei e faz essa pergunta para ele, entendeu? Olha a pergunta, mestre, não quer saber se ele está com fome, se não está, né? Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Só que o mestre tem todo esse caráter pedagógico, todo esse conhecimento, ele não titubeia, né? E como ele tem muito conhecimento, evidentemente que ele responde à indagação com duas perguntas. O que está escrito na lei? E como você lê? Como você, doutor da lei, lê? Então, quer dizer, quando ele diz o que está escrito na lei, ele está limitando aonde vai ficar a discussão. Exatamente. Né? E ele pergunta para aquele que lê ainda, porque o doutor da lei tem conhecimento. Tem conhecimento e lê. Conhecimento. E em algumas passagens ele fala o que ouvistes, né? Para os mais simples, porque aqueles nem sequer leem, eles só ouvem dos que leem. Exatamente. Olha que interessante. Dos que leem, exatamente. Que a maior parte da população na época era analfabeta. Analfabeta e não tinha nem acesso aos pergaminhos. E agora ele se vê, o doutor da lei é uma pessoa importante, porque ele pergunta o que lestes. Então ele tinha acesso, mas quando ele faz a pergunta, o Marcos, ele faz a pergunta para tentar Jesus. Ou seja, ele faz a pergunta, mas ele tem conhecimento, ele sabe a resposta. Tanto sabe a resposta mesmo, que ele mesmo dá a resposta. Né? E ele dá a resposta de maneira brilhante. Só que quando ele dá a resposta, ele cita duas passagens do Antigo Testamento. Entendeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo, encontra-se em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ou seja, eles estão conversando sobre interpretação de textos sagrados. Por isso que Jesus disse, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Só que o doutor da lei, realmente ele tinha uma dúvida. E a dúvida dele era essa. Mas, Senhor, quem é o meu próximo? Por que ele pergunta quem é o meu próximo? Porque no judaísmo da época havia duas correntes. E no texto em hebraico, no original, o próximo está como irmão. Quem é o meu irmão? Né? Como foi traduzido para o grego, depois para o latim, para nós chegou o próximo. Né? Aí, quem é o meu próximo? Por que ele pergunta? Porque havia duas correntes. Uma corrente que era dominada pela maioria, que considerava o meu irmão só o judeu. Se é judeu, eu vou lá e ajudo. Agora, se é grego, se é romano, se veio da Panfilha, veio de não sei aonde, veio de Creta, aí não é meu irmão, aí eu não preciso ajudar. Só que havia uma outra corrente minoritária, que era uma corrente de Hilel. O Hilel era o avô de Gamaliel. O avô de Gamaliel, ele foi um pensador brilhante, né? E no judaísmo o pessoal respeita ele até hoje, né? Então você imagina, Gamaliel foi o professor de Paulo. Vocês se lembram, né? Que foi o rabino que deu todo o apoio lá para Paulo, ensinou, etc, etc. Então, ele era neto do Hilel. Então, quer dizer, pelo menos uns 100 anos antes de duas gerações, Jesus. Duas gerações, naquela época. Muito bem. Aí o Hilel,
os pensadores lá do judaísmo, eles consideram que existem 613 mandamentos no judaísmo que todo judeu deve seguir. 613. Aí os pensadores falaram, olha, se você seguir os 10 mandamentos engloba os 613 mandamentos, né? E quando fala mandamento é uma ordem, né, para os judeus. Não é conselho, né? É uma ordem que é para ser levada a sério, para ser seguida, né? Uma lei. Inflexível. Exatamente, é nesse sentido mesmo. Agora, aí o Hillel veio e falou, olha, você pode resumir os 10 mandamentos, dá para resumir mais ainda nos 3 mandamentos, né, que são essas 2 passagens. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. Entendeu? Porque como é que você vai amar a Deus se você destrói uma obra dele? Né? Quando você mata alguém, você está destruindo a obra do próprio Deus. Né? Isso nós estamos exagerando, né? De alguém que mata, alguém que rouba, alguém que presta falso testemunho e assim por diante, né? Que é o que está mais ou menos lá nos 10 mandamentos. Muito bem. Aí, então, Jesus, evidentemente, sabendo a dúvida do doutor da lei, que o doutor da lei pergunta, quem é o meu próximo? Aí ele propõe a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ela já começa assim, sensacional, né? Porque ele diz assim, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, o descia não é só no sentido geográfico, porque Jerusalém fica a 800 metros acima do mar e Jericó fica 400 metros abaixo no Mar Morto, né? Abaixo do nível do mar. No Mar Morto. No Mar Morto. Isso mesmo. Você conheceu lá Jericó? Você boiou lá? Boiou lá no Mar Morto? Aí. O nosso Guilherme entrou lá no Mar Morto e ficou boiando. E a água, a consistência, a densidade é maior, né? É como se fosse um azeite, né? Ela é super salgada, então se cair uma gotinha de água no seu olho, é uma dor insuportável, você tem que lavar rápido. E assim, não fala em lavar rápido, não. E é impossível você afundar, porque é muito salgado, então realmente se boia ali, né? É densa mesmo, é mais densa. Então você senta, você fica... boia com facilidade, né? Não, você fica quase sentado na água. Olha só que interessante. Olha. E é limpa a água lá, Guilherme? Tenho essa então, curiosidade. é que ali tem a extração da lama do Mar Morto, né? Que é muito famosa por conta até das empresas de cosmético. Mas sim, a água é relativamente limpa. Só que é um limpo questionável, né? Porque aquilo ali não é renovado, limpo né? Cinzento. Não tem renovação. Aquilo ali é totalmente isolado. Uhum. Mas é relativamente grande. E na época que eu morei lá, foi 98, não era sujo. Não era sujo, não. Mas não tem vida nenhuma, dizem ali, né? Assim, não tem. Não tem vida. É tão salgado que não é por isso considerado Mar Morto mesmo. Não há vida. Curioso, né? Curioso, né? Interessante. Muito, e realmente 300 metros abaixo do nível do mar. Exatamente. Então, mas quase aí 1000 metros de Mas olha diferença. só a sabedoria do mestre. A sabedoria do mestre não é só geograficamente, porque né? se você vai analisar do ponto de vista geográfico, ele está correto. E se você analisa do ponto de vista espiritual, está mais correto mais ainda. Por quê? Porque um homem descia de Jerusalém para Jericó. Do Jerusalém, a cidade sagrada. Jericó, a cidade dos mercadores, a cidade dos comerciantes, a cidade da grana, do dinheiro. Da Tanto matéria, Zaqueu, do material. Zaqueu, que era o chefe dos publicanos e que era milionário para os padrões da época, ele era chefe dos publicanos em Jericó. Em Jericó. Então, quando fala um homem descia de Jerusalém e indo para Jericó, ele está se afastando das coisas de Deus e indo para as coisas materiais. E quando você se afasta das coisas de Deus, você fica exposto aos malfeitores,
fica exposto aos obsessores na linguagem espírita atual. Você vê como é que Foi é atacado pelos ladrões no Ele caminho. foi atacado pelos ladrões no caminho. Entendeu? Muito bom. Tirou Nossa, não sensacional. teve a vigilância necessária, não teve a oração necessária, que é o que acontece conosco quando nos afastamos das coisas de Deus, quando nos aproximamos do abismo, quando vamos para a margem do caminho. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, levou um monte de pancada e foi encontrado semi-morto. O sacerdote que passava pelo caminho fez de conta que não era com ele, entendeu? Mas na verdade não é que ele fez de conta que não era com ele, e ele foi maldoso, né? É que evidentemente que o sacerdote só pensou em si próprio, e ele está equivocado nesse sentido. Mas acontece que provavelmente o sacerdote era da maioria que pensava que só ajudaria, o próximo que ele ajudaria é só se fosse judeu. Agora, como ele não reconheceu, porque o cara estava desfigurado, estava semi-morto, ele não tinha como saber se era judeu ou se não era. Entendeu? E se não fosse judeu, ele ia se contaminar. E aí tem toda uma cerimonial de purificação, essa coisa toda, que é um negócio complicado, e o sacerdote não quis se envolver. Ou seja, o sacerdote só pensou em si. Só pensou em si. Aí, o nosso levita, que o levita vinha em seguida, bom, se o sacerdote não ajudou, eu vou ajudar. Porque o levita é uma espécie de secretário especial, né, um assessor especial do sacerdote. Ele também tem muito conhecimento, né? E o sacerdote não ajudou, ele achou que ele também não tinha que ajudar e ficou por isso mesmo. Agora, um samaritano que passava pelo caminho foi movido de compaixão, a dor daquele homem tocou o coração do samaritano e o samaritano demonstrou amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, porque o coração para o judeu da época não é só a sede do sentimento, era a sede do sentimento e da inteligência. Então ele pensou, o que eu posso fazer para ajudar, depois que ele foi tocado, que ele se apiedou. Então, ele começou a raciocinar o que ele poderia fazer para ajudar aquele homem. Aí ele se aproximou, amou a Deus de toda a sua alma, porque amar a Deus de toda a sua alma não é só falar coisas, não é só da boca para fora. É fazer atos, é demonstrar atos. Por isso que os judeus peregrinavam até Jerusalém, faziam aquelas festas, a festa da Páscoa. Ou seja, amar a Deus de toda a tua alma, para eles, não é só de boca, era fazer coisas. E fazendo coisas, eles demonstrariam o amor deles a Deus. Aí então ele vai lá, cuida das feridas, que ele está fazendo coisas, né? Deitou azeite, deitou óleo, limpou aquela coisa toda, colocou o homem no cavalo e foi na frente do cavalo levando o homem até a primeira hospedaria. Ainda chegou lá, né? Chegou lá, ainda deu 2 denários, que era o equivalente a 2 dias de salário da época, e ainda pediu para o dono da hospedaria que se ele gastasse mais alguma coisa, quando ele voltasse, ele acertaria. Que tudo que era preciso fazer para aquele homem, que ele fizesse, que ele acertaria, quando voltasse. Agora, curiosamente, olha só, o herói da parábola é o samaritano. Quando Jesus está contando a história para o doutor da lei, os nossos queridos apóstolos não estão ouvindo essa parábola? Estão ouvindo. Aí você imagina o Steven Spielberg analisando a cena. Aí ele mostra a cena
quando ele comenta que o bom samaritano é o herói da parábola, aí o Steven Spielberg põe a câmera em quem? No João Evangelista. O João Evangelista não queria lançar um raio na Samaria? Aí o João Evangelista deve ter falado assim: meu Deus, isso é para mim. Essa é para mim, né? Ele deve ter ficado envergonhado, né? Então você imagina, né? O Steven Spielberg filmando a cena e colocando naquele momento. Foi uma lição de moral para o próprio João também. Exatamente. É. Exatamente. E é aquela história, né, Marcos? Por exemplo, nós, por exemplo, nós vamos lá para... Nosso querido Guilherme contou uma história que ele foi trabalhar em Bauru, né, esses dias. Aí, você vai lá em Bauru e você faz uma negociação com um cara. Um amigo, um irmão. Né, porque todos somos irmãos, né? Só que esse cara, ele não age corretamente com você e você se desentende com ele. Quando você volta para Vinhedo, Bauru, o que significa Bauru para você? Alguém presta em Bauru? Realmente vai ficar um trauma do local, né? É, exatamente. Então quer dizer... Bauru não vou mais não. Lá só tem isso. Por aí. Então, não, mas é sempre assim. É assim que nós fazemos, né? Que é uma atitude rotula, infeliz nossa. Rotula como sendo uma coisa geral. Exatamente. Mas escuta, mas você conviveu com os 300 mil habitantes, não sei se tem 300, 400 mil habitantes lá em Bauru, você conviveu com os 300 mil habitantes, as milhares de famílias que tem para afirmar que ninguém presta lá, né? Mas no entanto, a gente sai dizendo que ninguém presta, né? Tem aquela ideia, se um dia eu chegar a ser governador, eu nunca vou mandar verbas para Bauru, né? Exatamente. Acaba pegando uma bronca do local, né? Mas é isso mesmo, a gente... E o ser humano como se fosse assim possível mesmo. isso. Até hoje, né? É assim. Exatamente. Então, quer dizer, Jesus conta a parábola do bom samaritano. O herói da parábola é o inimigo do judeu, né? Porque o herói da parábola, quem que é? O samaritano. O doutor da lei é judeu, inimigo do samaritano, equivalente a palestino e israelense hoje, que eles se odeiam, né? Aí o samaritano, sendo o herói da parábola, depois que Jesus conta a história, a última pergunta do doutor da lei era: quem é o meu próximo? Ou quem eu devo considerar meu irmão, já que no original hebraico o termo está como irmão. Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, o herói da parábola é o samaritano, inimigo figadal do judeu, e Jesus devolve a pergunta: para você, quem foi o próximo? Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O sacerdote, o levita ou o samaritano? O doutor respondeu. Você vê que ele não responde o samaritano, né? Eles, até para falar, né? Que nem... que é uma bobagem que eu vou falar, né? É que nem corintiano e palmeirense, entendeu? Flamenguista esse exemplo para você agora. Flamenguista e vascaíno. Quer dizer, é uma bobagem isso, né? Mas você vê que ele nem fala o nome do samaritano. Ele fala: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí, se fôssemos nós, quando nós estamos numa discussão, numa reflexão, e que o nosso argumento convence o fulano, o que nós fazemos? Nós gritamos gol, mostramos o zap, né? Mostramos o zap no jogo de truco. Não que nós, espíritas, façamos isso, né? Espírita jogar truco. Pai nosso, né, Guilherme? Porque nós só conhecemos o jogo de truco de
literatura, né? Que bobeira, né? Lógico que nós nos divertimos também, né? E não há mal nenhum desde que não haja excesso e vinculação com dependência de dinheiro, né? Não mente no truco. No truco, o espírita vai mentir, vai blefar no truco. Não pode blefar. Que coisa horrorosa. Então é fácil ganhar do... Ô, Guilherme. Que é isso, viu? Tá louco. A Cicinha do Zé que nós temos um problema com ela, que ela sempre vence, né? Bom, aí Jesus podia tripudiar dessa história em cima do doutor da lei, né? Quando você mostra a argumentação com clareza, etc, né? Fôssemos nós tripudiaríamos. Só que Jesus não tem esse perfil, né? É verdade. Jesus sabe que Jesus compreendeu que ele havia aprendido e apreendido a lição e apenas diz: então vai e faze o mesmo que o samaritano. E o interessante dessa parábola é que ele cita todos os personagens, menos o homem. Né? Menos o homem. Ele fala, um homem. Muito bem lembrado. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Talvez todos, né? Um homem. Quem que pode ser? Pode ser qualquer um, pode ser todos, né? E nos outros ele fala... Inclusive o objetivo é um objetivo pedagógico, né? Porque você, nós temos que nos colocar na parábola como? Nós temos que nos colocar como esse homem. Como um homem. Os outros ele todos citou, era um samaritano, era o levita, era o doutor, o sacerdote, né? E não, e o homem não, era um homem, era um simplesmente, poderia citar também, era um homem de não sei da onde, ou de tal região, de tal tribo, enfim, podia citar qualquer coisa. Mas ele não falou mais nada, só falou o homem, que é interessante também, né? Sensacional. É de uma profundidade, se você for analisar essa parábola, realmente ela é muito pedagógica mesmo. E você me recordou agora, Marcos, que lá no Pinga Fogo do Chico Xavier, aquele primeiro de 71, teve dois programas, né? Um foi no meio do ano, que foi o que teve recorde de audiência, e outro foi 6 meses depois, né? No final do ano. E imagine você, né? Até hoje não tem, essa audiência não foi quebrada até hoje, né? Porque os 90% dos aparelhos ficaram ligados até o final do programa. O programa terminou 2h30, quase 15 para as 3 da manhã. O programa já começava à tarde, né? Começava 11h30 da noite. Você imagina, nos anos 70, né? O pessoal tudo com os olhos esbugalhados, indo trabalhar no dia seguinte, né? Mas aí e esse programa é um marco na doutrina, viu, Guilherme? Porque depois desse programa lá no Pinga Fogo, os espíritas no Brasil saíram do armário, entendeu? Porque aí os espíritas deixaram de se sentir assim envergonhados, de se sentir confundido com outros irmãos de outras denominações espiritualistas e tal. E aí os espíritas arregaçaram as mangas e passaram a se expor mais corajosamente. Foi uma libertação, né, Marcelo? Exatamente. Você vê como é que foi importante esse programa Pinga Fogo. Importantíssimo. Realmente é muito impressionante ver, né, as coisas que o Chico falou, né, com tanta serenidade. É maravilhoso. Sensacional. E esse programa, num determinado momento, um dos repórteres pergunta sobre a pena de morte. E o Chico faz um comentário no programa relatando a parábola do bom samaritano. Ou seja, se a pessoa é condenada à pena de morte, aí ele quis colocar o cara que é condenado à pena de morte como aquele homem que foi deixado lá na estrada e considerado semi-morto lá no trajeto de Jerusalém a Jericó. E agora você me fez lembrar uma coisa, talvez todos já tenham visto aí um vídeo que tem rodado aí
acho que das autoridades australianas lá sobre a questão lá de acidentes de trânsito, né? Que lá acho que tem 270 mortes no trânsito, alguma coisa assim. Muito menos do que aqui as nossas estatísticas no Brasil são muito maiores. Mas engraçado assim, quer dizer, engraçado, é uma coisa assim chocante, né? Reflexivo. Reflexivo, exatamente. Que um cidadão foi questionado, né? Alguém chegou pro cara e falou assim: você sabe que nós temos estatisticamente 200, se não me engano, 272 mortes por ano no trânsito aqui na Austrália? Qual número o senhor acharia que seria viável? Porque assim, um número aceitável, porque 270 é muito, né? Aí o rapaz concordou, realmente 270 é muita morte, né? Por ano? Por ano, E assim, aí ele falou, não, mas aguarda. Aí ele falou assim... Precisa ver qual é a população da Austrália. Não, mas entendi, o entendi. número assim, mas enfim. Aí falou, o que você acha que seria aceitável? Aí o cara falou, acho que umas 70. Né? 270 é muito, então 70 acho que seria legal. Aí o cara fala para a produção, já estava tudo armado, né? Ele falou para a produção, ó, ele falou 70, pessoal. Então assim, 70. Então entrem as 70 pessoas. Quando entrou, eram os familiares dele. Aí o cara falou assim, peraí, mas essa é a minha família. Aí ele, pois é. Então qual que é o número que você acha que é viável para ser? Aí ele falou, então é 0. Né? Aquela questão qual que é? Ele era político, alguma coisa assim? Não, era eu não sei, assim, o vídeo só aparece assim, tá. E aparece a emoção dele, que ele ficou extremamente emocionado quando ele foi abraçado pela filha, pela esposa, pela mãe, parece assim, né? E assim, exatamente, quem que é o próximo? Quem que é esse homem? Importa realmente saber quem é, e se for um nosso parente, né? E se um desses, a gente precisa pensar, né, nessa questão, né, da reencarnação, é legal esses conceitos, eu acho que eu sempre brinco com isso, eu acho legal esse negócio do espiritismo, porque assim, a questão da reencarnação, de repente a gente está com alguém, né, que é uma pessoa difícil na nossa vida, assim, tal, né, e nossa vontade de torcer o pescocinho, né, aquelas coisas que vem delicadamente, que vem lá do nosso... Com muito amor, né? Muito amor, que vem lá do nosso passado. E se for exatamente aquela pessoa a quem a gente deve exatamente carinho, que a gente se comprometeu a ajudar, etc., né? E aí esse videozinho assim, dá para refletir, reflexivo, como o Marcelo falou. Mas vocês não assistiram, não? Não vi. Mas é muito interessante. Assim. Se puder achar e enviar para nós. Vou ver se envio, porque assim, a emoção do cara, a hora que ele vê assim, fala, nossa, mas essa daí é minha família, né? Quer dizer, o cara fala, então, aí vem a segunda pergunta, quanto, então, já que você quer repensar o seu número, então qual que é o número aceitável? O número aceitável é 0. Olha que coisa, assim, é propaganda do governo, né? Para demonstrar o quanto vamos dizer, às vezes a gente fica impessoal, né? A gente passa, teve um acidente, hoje mesmo eu estava vindo de Sorocaba, teve um acidente sério ali perto de Jundiaí. E fazer o que eu fiz? Eu estava lá no atendimento, eu fiz uma prece, né, para que, caso, não sei se teve vítima, muito provavelmente, mas enfim, a gente a coisa fica meio impessoal, né, mas é uma vida, né, são pessoas, uma família que foi, né, eventualmente. Aí, eu escutei esse acidente aí, né? Acho que teve uns 10 quilômetros, né, era um negócio bem complicado, eu não sei como, mas enfim, assim, a gente não pode perder essa sensibilidade, a gente correndo, eu estava vendo, igual eu estava comentando, tive a oportunidade de ir a São Paulo hoje e tal, né? E eu estava me lembrando, agora morando aqui em Vinhedo, é tudo muito mais calmo, morando no interior assim. E aí eu me lembrava, estava refletindo, fui sozinho dirigindo, estava refletindo da correria, a gente anda na correria, etc e tal. E aí trazendo agora para essa reflexão aqui da parábola aí do samaritano. E fica meio impessoal, as pessoas que passam, quanta gente a gente vê, não é, Marcelo? A gente vai, quantos carros passam, tal, né? Não sei se o Marcos você trabalha em São Paulo? Então, e aí, assim, a gente passa, e lá em São Paulo, tanto trânsito, peguei um trânsito na Marginal, né, para variar. Então, assim, e fica uma coisa meio impessoal. Mas cada um daqueles ali é um espírito, é um universo. Sim, né? Sim. É um campo mental.
Sabe que você até fez me lembrar uma questão, né? Que às vezes as pessoas, não que procura uma pessoa que anda no limite do erro, né? Ou no caminho desviado do caminho reto, né? Da porta estreita. E aí, aquele que não ajuda pensa assim, mas ele não vou ajudar porque o cara buscou isso para ele, né? Ou seja, coloca assim, é culpa dele estar nessa situação, então não vou ajudar. E essa semana estamos lembrando da cultura indiana, porque eles acreditam em reencarnação, né, piamente, né? E é uma cultura que tem, agora já está acabando, mas ainda está enraizado neles, que eles são muito antigos, né? E tem muita gente, mas as castas. Então, aquela casta, aquele coitado... Não pode mudar Não pode alçar, né? Não pode mudar de classe social. Exato. E qual é a ideia deles? Se ele está naquela situação, porque ele está sendo punido. Ou seja, ele não pode ser ajudado. Ele não pode. Por quê? Ele reencarnou assim, ele reencarnou nessa casta, por exemplo, deve ser por aí, por isso né? que a resignação deles é muito forte. Muito forte. Inclusive o cara que está na casta. Ele não pensa em evoluir, porque ele acha que aquilo ele tem que passar, e com isso também não vai, né? Que é uma coisa errada. Então, às vezes a gente pensa assim também, sabe? Porque a pessoa procurou aquilo, ela tem que ser punida, né? A gente vê uma pessoa passando necessidade, muitos olham para essa forma, né? Ou não só necessidade, eu digo material, mas uma aflição, né? E pensa assim, culpa dele, está nessa situação porque ele que buscou. E não é assim, né? Jesus não fala aí, né? O homem que estava descendo, né? Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele estava desviando do caminho espiritual, né? Sem dúvida. E foi atacado, e foi ajudado. Então, independe de quem seja, por que chegou naquele momento, qual foi o motivo que levou ele a passar por aquilo, né? E aí que está a caridade, né? Você fazer com amor, você fazer independente do porquê, né? Vamos fazer mais uma pausa musical e retornaremos em seguida. Para se manter no tema, vamos ouvir na voz de Anderson Freire a música Bom Samaritano. A pergunta seguinte cabia ao Saulo Gomes. Cabe, né? Obrigado. Cabe, perdão. Tem pelo menos 10 estados dos Estados Unidos da América do Norte, ainda no Oriente Médio, em execuções recentes, produto das guerras, e aqui no Brasil, em consequência de problemas políticos, nós temos um dos mais debatidos temas do mundo jurídico universal, a pena de morte. Como veem os espíritos que lhe iluminam e lhe acompanham? Como vê você, Chico Xavier, com autoridade e responsabilidade, a aplicação da pena de morte por qualquer que seja o motivo, em qualquer parte do mundo? Nosso Emmanuel, que está presente, nos pede considerarmos, já que a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo está recebendo o enfoque de nossos pensamentos e de nossas palavras, ele nos convida a recordarmos com a máxima veneração pelas nossas leis e pelas autoridades que as expõem. Ele nos solicita recordarmos na condição de cristãos a parábola do bom samaritano. Um ensinamento considerado antigo é que dentro da parábola existem as qualificações menos uma. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder de malfeitores que o feriram e o deixaram sem qualquer comiseração. Em seguida, passou um religioso que o viu
e seguiu adiante. Em seguida veio um levita que o viu também e passou adiante. Em seguida veio um samaritano, considerado homem até mesmo sem qualquer qualificação religiosa, mas era um samaritano e fez ali o papel da caridade, do amor que devemos uns aos outros. Em seguida aparece um hospedeiro. Todos os que apareceram foram qualificados pelo Senhor, menos a vítima. A vítima era um homem. E um homem, seja quem seja, merece o nosso respeito. Os últimos que estão nas prisões por crimes catalogados em nosso Código Penal, eles são doentes. Naturalmente que a justiça exerce a função de medicina espiritual. Cada sentença é uma cirurgia no corpo espiritual daquele que necessitou da segregação para ser convenientemente tratado. Mas nós somos cristãos, não podemos censurar ninguém, mas devemos pedir a Deus para que os nossos magistrados, os responsáveis pelos nossos tribunais de justiça, se compadeçam de nós e que ninguém morra em nome da justiça, porque nós todos somos irmãos. O cárcere que evoluiu tanto depois de Jesus, nós temos penitenciárias que são verdadeiras escolas. Conheço pessoalmente a penitenciária de Neves, a 18 quilômetros da terra em que eu nasci, que honra o governo do estado de Minas Gerais. Nós devemos acreditar na justiça. A justiça terá recursos para criar sentenças de tratamento espiritual, para segregar a nós outros quando nós estivermos em desacordo com os princípios de fraternidade e de respeito que nos regem uns diante dos outros. Mas a pena de morte é alguma coisa que merece a nossa oração pelos nossos magistrados, para que eles não percam a alma cristã, o coração cristão, que lutamos tanto para edificar. Dizemos isto respeitando as determinações da justiça em nossos tribunais. Mas a vítima era um homem que na parábola não se sabia quem era, se ele era abastado ou menos abastado, se ele era amadurecido, se era jovem, se ele era um elemento da sexualidade dita normal, ou uma criatura filiada a conflitos sexuais muito grandes. Nós não sabemos a que raça pertencia aquele homem, de onde é que ele vinha, a que família pertencia, o que é que ele buscava. A vítima era um homem, e aqueles que estão considerados fora da lei são doentes que a justiça saberá tratar para devolver ao equilíbrio e à normalidade. Mas a vítima na parábola podia ser um de nós. A vítima da parábola podia ser um de nós. Emocionante esse depoimento, né? E ele, você viu como é que ele se emociona? Como ele se emocionou no depoimento, né? Radicalmente contra a pena de morte. E que é, sem dúvida, também o meu posicionamento, né? Como também a todas as formas de morte. Imagine você, o nosso país é considerado crime inafiançável
exterminar ovos de tartaruga. Então, quem vai lá e extermina ovos de tartaruga e é surpreendido, é preso e é um crime inafiançável. E eu acho que o correto é isso mesmo, porque nós temos que fazer de tudo para preservar a ecologia. Mas aí nós perguntamos: se exterminar ovos de tartaruga é crime inafiançável, exterminar ovos humanos é o quê? Pois é, né, Marcelo? Pois é. É uma lição que fica. É a reflexão, né? Muito Por forte. isso que, por exemplo, a lei brasileira permite o aborto quando há risco de morte para a mulher e quando a mulher é vítima de estupro. Quando há risco de morte para a mulher, ou seja, a mulher está tendo sangramento, evidentemente que não vai, a gravidez não vai se completar, né? Exatamente. Então, se a paciente está tendo um sangramento exagerado e está correndo risco, evidentemente que vai ter que ser feita a curetagem, porque é a curetagem que vai salvar a vida daquela mulher. Senão, e tem casos que não só a curetagem uterina, como também a retirada do útero. É verdade. Né? Então, às vezes a paciente tem infecção associada e se não tirar o útero, ela vai morrer. E continua a sua jornada. Então nós compreendemos isso, né? Entre uma mulher com útero e o corpo parando de funcionar e uma mulher sem útero, mas viva, evidentemente que nós temos que dar prioridade para a vida que já existe. Verdade. Agora, pois não. Não, desculpa, perdão. Pode concluir. Não, perdão, pode falar, não tem problema. Não, essa questão da pena de morte, muitas vezes, né, a sociedade quer banir deste mundo aquele que ela não quer mais, né? Mas é uma visão, né, de quem só imagina-se ter esta vida. Exatamente, é uma visão imatura. Imatura, porque você está postergando, né? Aquele ser, ele se desencarnará, mas o espírito é eterno, como de todos nós, né? Ele continuará vivo em outras paragens e depois retornará, como todos convivemos, né? Então, o problema, ele pensa que matando a pessoa, o problema está sendo sanado. Quando é exatamente o contrário. É até bom que essa pessoa viva o máximo que se pudesse. Exatamente, porque o Chico falou muito bem, né? As sentenças judiciais, elas correspondem a cirurgias espirituais. Cirurgias na alma daquela pessoa. Ou seja, ele tem que durar mais, muito mais, uns 120 anos ou mais, assim, aqui, para que possa ser corrigido. Para ele refletir sobre todos os males que ele provocou, né? Sem dúvida. E queira Deus que não sejamos nós, né, entre eles. E em relação ao aborto, que a lei brasileira permite quando a paciente é vítima de estupro. No nosso país, felizmente, é muito frequente, quando a mulher é vítima de estupro e ela não quer levar a gravidez adiante, é muito frequente que organizações vinculadas à Igreja Católica, vinculadas aos nossos irmãos das igrejas derivadas do protestantismo, mesmo organizações espíritas, quando ficam sabendo de casos iguais a este, se aproximam daquela família e se propõem a ajudar a gravidez. E se a mãe não quiser ficar com aquela criança, eu estou dizendo que é muito comum, viu? Existem aqueles que praticam o aborto, né? Nós sabemos. Mas felizmente a maioria acaba levando a gravidez adiante e depois a mãe, pelos motivos que nós haveremos de compreender, logicamente, a mãe não querendo ficar com a criança ou com aquilo que representou aquela
aquela gravidez não planejada, então a mãe faz a doação da criança, entendeu? Após o nascimento e amparada por essas instituições, né? Então é uma outra opção sem provocar a morte daquele ser que já se encontra no útero e que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a história. Aos olhos da reencarnação, nós sabemos que tem a ver, né? Nós sabemos que tem a ver, porque não é à toa. Mas aos olhos humanos, que aquela vida já está em andamento, você vai impedir a existência daquela vida apenas por esse motivo? Um erro justifica o outro? De jeito nenhum. E se olharmos pelo prisma de múltiplas vivências, né? E que nada ocorre por acaso, né? Tudo tem um motivo, até o próprio crime, né? É difícil nós explicarmos ele, o fato, o porquê dele ter ocorrido, né? Não temos esse conhecimento. Acho que isso é uma dádiva, né? E que cada um sabe o seu caminho, o seu caminho que ela precisa para se aprimorar espiritualmente. Foi um fato que aconteceu, que talvez tivesse que acontecer, não sabemos. Sem dúvida. João, vamos para o Vivendo o Evangelho? Vamos para a primeira cacetada do capítulo 15, Vivendo o Evangelho, volume 2, pelo Espírito André Luiz. Você vai ficar com o mais próximo, né? Exatamente. Então tá bom, vamos ver a mensagem, o mais próximo. A lição 188, o mais próximo do volume 2 do Evangelho, Vivendo o Evangelho, do André Luiz, né? Do capítulo 15. O mais próximo, ele diz assim: beneficie o desnutrido, mas não descure do próprio fogão. O André Luiz, ele não tem jeito, é impressionante como ele nos traz para a realidade, né, cara? É um negócio muito... Os açoites de André Luiz para nós, né? Os carinhosos açoites do André Luiz. Vista a criança carente, mas providencie o agasalho dos filhos. Ajude o doente sem recursos, mas cuide da saúde dos seus. Olha que coisa impressionante. Atenda aos irmãos desamparados, mas não se esqueça dos parentes, aqueles mais próximos que a gente tinha falado ali, né, Marcelo? Então, de novo, atenda aos irmãos desamparados, mas não se esqueça dos parentes. Participe do grupo de assistência, mas atente no convívio com a família. Olha que coisa forte, para mexer lá dentro do coração, né? Realize campanhas de beneficência, mas não olvide a própria despensa. Costure para os necessitados, mas organize a roupa dos familiares. Visite o companheiro solitário, mas não se afaste da parentela. Reparemos aqui que ele sempre vai lá longe e tal, mas não se esqueça do dentro de casa. É aquele pessoal ali mais, são esses espíritos que encarnaram, né, próximos a nós, ali são os que mais necessitam, né, da nossa presença, do nosso amor. Então, visite o companheiro solitário, mas não se afaste da parentela. Desculpe o colega de trabalho, mas faça o mesmo no ambiente doméstico. Será que a gente desculpa, né, com a mesma, vamos dizer, com a mesma facilidade que a gente desculpa o chefe? Com a mesma generosidade? Com a mesma generosidade, com a mesma caridade que a gente desculpa o chefe, a gente desculpa a esposa ou o marido, né, ou o filho, ou o pai. Seja cortês na rua, mas lembre-se também da gentileza no lar. Não é verdade? Então, isso são coisas assim, é importante, assim, o André Luiz, nossa, é muito impressionante. Eu leio, releio e fico cada vez mais impressionado. E ele conclui assim: ame o próximo como a si mesmo e faça todo o bem que puder.
mas tenha em mente que a caridade começa em casa. Não é, Marcelo? Sem dúvida. O que eu acho interessante nessa passagem, né, nessa mensagem brilhante, é que é o seguinte: tem muitas pessoas que participam ativamente das atividades na casa espírita, participam ativamente de organizações não governamentais, exatamente. que fazem campanha, né, sopa e campanha disso e campanha daquilo, e que é muito meritório, né? É muito bacana mesmo. Dúvida, sem sombra de e dúvida. são pessoas dedicadas, Importantíssimas para a sociedade, né? Exatamente. E não só, voltamos a dizer, não só na casa espírita, como de outros irmãos de outras denominações religiosas. Sem sombra de dúvida. E também de organizações não governamentais. E são pessoas assim que se dedicam pra caramba, né? E lá no dia a dia, na convivência com esses irmãos lá das atividades, são dóceis, afáveis, generosas, né? Exato. Agora chega em casa... Em casa, lá não precisa. Aí em casa não acha que não precisa, então trata de qualquer jeito. E é uma coisa tão simples, né? A gente acha, né? Olhando assim de fora, né? Pois não, Marcos. Marcelo, lembrei um caso. Um caos. Um caos que aconteceu com a minha tia, meu tio aqui de Campinas, né? Eles estavam saindo do clube, do círculo militar, né? E tinha uma amiga da minha tia que estava na portaria esperando o marido. E os dois, o meu tio e minha tia, saindo. Só que eles estavam numa caminhonete, numa Saveiro, né? Só tinha 2 lugares. E minha tia insistiu para a mulher: não, vamos com a gente. Não, vou esperar meu marido está para chegar. Não, a gente dá carona para você. Mas só tinha esses 2 lugares. Mas a gente dá esse carona para você, a gente te leva. A mulher até falou: não, tá bom, eu vou, até eu comunico com meu marido, mas eu vou com vocês. Mas só tem 2 lugares. Não, meu marido vai lá atrás, ele gosta. Ele olhou assim: eu gosto, né? Aí ele foi lá atrás, ele falou: foi um frio, tomando um vento. Ela pegou a direção, a mulher, as 2 na cabine. E o besta, entre aspas, foi atrás. E ele lá em cima. Olha, conta isso na família, a gente olha pra ele e dá risada. Olha, que coisa, né? Não, e ficou insistindo. De repente ela pensou: nós estamos em 2, o marido já vai vir pegar a mulher. Tudo bem, vamos embora. Não, ficou insistindo, a mulher entrou e o marido foi pra fora. E o trajeto era grandinho ou não? Dava uns 15 minutos de carro. Então ela queria jogar uma conversa com a amiga. Não, foi ótimo ela falar assim: não, ele vai lá atrás porque ele gosta. Pero no mucho. É muito engraçado. Muito bom. Vamos para outra. Vou deixar essa por último. Então nós vamos encontrar também na 189. Aí ó, já tem uma. O título é Tenta. Já tem uma música para ela já. Que é o Tente Outra Vez. Então o nome da mensagem, a mensagem é intitulada Tenta 189. Então ele diz assim: a caridade é sempre solução quando alguém te incomoda. Olha só. Então veja bem, se nós temos uma atitude caridosa, uma atitude do amor em ação, ela é sempre solução quando alguém te incomoda. Ofensa, tenta esquecer. Desprezo, tenta a bondade. Agressão, tenta tolerar. Provocação, tenta a humildade. Mágoa, tenta perdoar. Intriga, tenta o silêncio. Ironia, tenta entender. Conflito, tenta a amizade. Insulto, tenta pacificar. Ódio,
sustenta o amor. Dizes que é difícil ter caridade com aqueles que te magoam. Contudo, se já conheces o Evangelho, não custa tentar. E nós podemos dizer que sempre vale a pena tentar. Sempre vale a pena tentar. Ah, não deu certo. Não deu certo, mas foi uma experiência e essa experiência vai contribuir para nós aprendermos e tentarmos outra vez. Só um minutinho, Guilherme. Pois não, João. Não, mas você ia fazer um comentário? Eu só ia fazer um comentário, assim, aquela história, quem já tem meia hora de evangelho, né, já não tem mais desculpa para dizer que não sabia, né? Acho que é o Emmanuel que falou isso. Emmanuel, né, que falou. Então, assim, realmente, é realmente, né, quer dizer, a gente pega uma dessas passagens só de Jesus, são tão fortes, né, o alcance é tão contundentes, né? Contundente que a gente não tem como dizer que não sabia. Então vamos refletindo sobre o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Estamos ao vivo, 30 de junho de 2017, uma data muito marcante que o nosso querido Marcos nos lembrou há pouco, uma data marcante não só para nós espíritas, como para o país, como para o Brasil. Porque mais importante do que relatar os 15 anos da conquista do pentacampeonato do futebol brasileiro, é os 15 anos da despedida do maior brasileiro de todos os tempos. O maior brasileiro, Chico Xavier. Curiosamente, essa classificação ou essa escolha do maior francês de todos os tempos, maior inglês de todos os tempos, maior americano, etc, etc. Curiosamente, por exemplo, o maior francês de todos os tempos, o escolhido foi o general de Gaulle. O maior inglês de todos os tempos, o escolhido foi Winston Churchill. E que foi importante mesmo, né? Lá para os ingleses, assim como foi o general. Agora, nós brasileiros, tupiniquins, colocados à margem do jet set internacional, nós escolhemos Francisco Cândido Xavier. E essa eleição foi uma eleição popular. Não teve pesquisa de Ibope, os Datafolha, não. Foi voto. Foi voto mesmo. Um por um, votando. Ele já havia sido escolhido o maior mineiro, né, de todos os tempos. Passando por cima de Pelé, passando por cima de outras pessoas. Sim. Não estou falando em Minas. Né? Desculpa, Minas, mas é verdade. Mas quando foi no Brasil foi Ayrton Senna, e aí ele ficou pau a pau com a irmã Dulce da Bahia, né, que fez um trabalho maravilhoso também. Irmã Dulce lá na Bahia, meu Deus do céu, quanta generosidade. Muito bem. Então, para nossa despedida, nós vamos deixar aqui essa mensagem intitulada Perante a Lei Divina. E agradecendo de minha parte, com muita emoção, por esse nosso querido Chico Xavier, que deu tanta contribuição através dos seus livros, através dos seus exemplos, através do seu trabalho edificante e sobretudo do seu exemplo, né, permanente, da sua perseverança, do seu silêncio. Quantas vezes ele teve esse silêncio? O silêncio do Chico Xavier, quantas vezes foi eloquente? E então nós carinhosamente
agradecemos do fundo dos nossos corações e temos certeza que ele, Chico, tem acompanhado não somente os espíritas do país, mesmo porque ele não faz distinção de se a pessoa é de determinado culto, é de determinada religião, é de determinado pensamento, né? Se é pensamento liberal, se é de esquerda, de direita, isso é tudo rótulo, né? Tudo balela, né? Vamos dizer assim. E nós temos certeza que ele, como é um espírito muito evoluído, nós temos certeza que ele está ajudando e amparando o Brasil, não somente o Brasil, certamente, mas dando uma ênfase maior para o nosso país, pelo muito amor que ele tem pela nossa terra, junto com inúmeros outros benfeitores. Não à toa, em um livro publicado pelo médium Carlos Bacelli, O Espírito de Chico Xavier. Vocês já viram esse livro? O Espírito de Chico Xavier. Então tem várias mensagens e foi psicografado pelo Bacelli. E ele diz que ficai serenos, Jesus está no leme da embarcação terrena. Então tem uma mensagenzinha curtinha que muito me tocou, né? Muito bem, mas voltando à nossa reflexão e para a nossa despedida, tem essa mensagem aqui do André Luiz, pelo médium Toninho Badui Filho, médium que conviveu bastante com o Chico, né? O Toninho Badui conviveu bastante, viu, Guilherme? Não sei se você chegou a pesquisar, né, sobre ele. E muito bacana, né? E essa mensagem é intitulada Perante a Lei Divina. E o André Luiz assim se expressa. Você tem recursos. E o que faz pelos outros? Olha lá, o homem caído lá na estrada de Jerusalém para Jericó. Você tem cultura e ensina os ignorantes? Porque nós só colocamos os ignorantes como num plano inferior. Mas criticamos. Fulano é ignorante, fulano é uma besta. Mas nós ensinamos os ignorantes? Você tem fortuna e auxilia os miseráveis? Você tem roupa e veste os maltrapilhos? Essa época do inverno, né? A gente até brinca, né? Que nós devemos deixar as gavetas passarem frio. É ou não é? A gaveta pode passar frio. Mas se nós temos lá blusas sobrando e cruzamos com irmãos aí que estão sem agasalho, a gaveta passar frio, a gaveta ficar aquecida é demais, né? Você tem mesa farta e favorece os pedintes? Você tem privilégios e ajuda os deserdados? Você tem saúde e socorre os enfermos? Você tem poder e pensa nos desvalidos? Você tem família e protege os órfãos? Guilherme, você pode procurar para mim incautos, só para a gente deixar mais esclarecido. O significado? Você tem amigos, e visita os solitários? Essa é demais, né? Porque nós vivemos cercados de amigos, sabemos de pessoas que são solitárias e nós visitamos os solitários? Você tem alegria e ampara os tristes? Você tem equilíbrio
e orienta os incautos? Que quer dizer que é desprovido de cautela, desprevenido, que não demonstra malícia ou perversidade, ingênuo. Ingênuo. Pois é. Você tem equilíbrio e orienta os ingênuos, orienta um que você falou no comecinho aí? Que é desprevenido, desprovido de cautela, desprovido que não tem malícia. Que não tem malícia, desprovido de cautela. Você tem equilíbrio e orienta esses irmãos? Aquele que não planeja, né? Que passa por situações por despreparo ainda, né? Um espírito ainda, vamos dizer, imaturo, ingênuo. ingênuo. Você tem fé e atende os descrentes? Você tem esperança e conforta os aflitos? Olha só o tamanho do trabalho que todos nós podemos fazer. Tá aí. A quantidade de oportunidades de trabalho que a gente tem, assim, é só olhar para o lado. Cara. Por isso que a seara é grande. É grande. Né? Muito bem. Agora, para nossa despedida, olha só a conclusão dele. Diante do mundo, conquistando glórias e vantagens, você é aplaudido como vencedor. Entretanto, insulado no egoísmo e distante da caridade para com o próximo, perante a lei divina, é apenas um vencido. Então, diante do mundo, muitas vezes, nós temos tudo isso e não dividimos com os nossos irmãos. Podemos passar por vencedor, né? Nós podemos passar por vencedores aos olhos humanos. Mas, se nós nos distanciamos da caridade para com o próximo, se nós mergulhamos no insulamento do egoísmo, perante Deus, nós somos vencidos. Apenas um vencido. Que é mais ou menos o que aconteceu com o nosso querido André Luiz, né? Que o André Luiz, ele achava, quando ele começa a recobrar a consciência lá no nosso lar, não sei se vocês se lembram, né? Eu lembro, eu ia dar esse exemplo agora pra você. Pois não, pode falar. Não, por favor. Não, pode falar. Ele era médico, né? Achava que, eu sou médico aqui, eu vou abafar, né? E, na verdade, ele falou, não, aqui você vai começar do básico, né? Não, a sua medicina aqui não... Então ele achava que era isso, né, Marcelo? Não sei se era isso que você ia citar. Exatamente. E o mais curioso, o mais tocante para mim, né, no livro Nosso Lar, que até hoje eu me lembro e vou às lágrimas, né? Dependendo do envolvimento, né? Não estou dizendo... Sim. Parece que dá a impressão que você fica chorando o tempo todo, né? Estou dizendo do envolvimento, né? Mas e quando eu li a primeira vez, eu fui às lágrimas mesmo, né? Que o André Luiz, depois que ele reconheceu que o título que ele tinha aqui na Terra, de ser médico, de ser doutor, etc., que não tinha valido de grande coisa para ele, né? O currículo dele, né? O currículo, os benfeitores dizem, olha, o currículo seu, aqui para nós, é motivação de arquivamento. Exatamente. Tá lá, ele coloca desse jeito, é motivação de arquivamento. E tem aquela passagem daquela rainha que desencarnou, né, Marcelo? Não sei se você se lembra. Que ela Mas aí é no capítulo 2 do Evangelho. Sim, né? Que ela achava que meu reino não é deste mundo. Que ela achava que ela seguiria como rainha lá. Isso. Não, aqui, opa. E ela viu lá no mundo espiritual pessoas que ela menosprezava muito acima dela. Muito acima dela. Então, mas o André, só para terminar, o André, quando ele reconhece que ele deveria trabalhar, que ele deveria conquistar o bônus hora, etc., ele vai lá para as câmaras de retificação, que é um lugar que ninguém queria trabalhar, porque era mal cheiroso, era um lugar horroroso, etc. Então, num determinado momento, um paciente tinha expelido
uma secreção fluídica, né, que para o nosso entendimento, né, uma secreção energética desagradável. Ele falava fétida, né? Fétida, tal. E ele lá nessas câmaras de retificação, ele olhou para um lado, não tinha ninguém. Olhou para o outro lado, não tinha ninguém para limpar aquela sujeira, entre aspas, né? E aí ele não teve dúvidas. Ele foi atrás do material para fazer a limpeza e ele limpou aquele produto. E ele diz assim: a partir daquele dia, o antigo médico começava as suas funções como um simples trabalhador da higiene. Demais, né? E essa passagem, ela é linda, né? Perante a lei divina. A gente vê vários tópicos, cada um, as oportunidades que nós temos